Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? De onde é que você está me acompanhando? Qual é o país? Qual é o estado, a cidade? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se você tem gostado dos conteúdos desses vídeos, se tem edificado a sua fé, faça sua inscrição, comente, deixe seu pedido de oração, porque toda noite, todos os dias, eu apresento todos vocês que estão com seus nomes aí, que deixem seus pedidos de orações, tá bom? Compartilhe com alguém também. Quando você estiver ouvindo, vendo um vídeo meu, e você sentir que aquela mensagem falou com alguém, você falou com você ou vai falar com alguém, você faça a obra de Deus, se divulga, tá bom? Compartilha com alguém. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre algo que o Senhor falou no meu coração a semana passada, né? Já era para me ter gravado e eu ainda não tinha gravado. É sobre, irmãos, o avivamento que o Senhor já está fazendo no Brasil e no mundo, né? O Senhor tem levantado uma geração muito usada pelo Senhor, uma geração que é diferente, às vezes, até de uma geração que já existia, né? Vamos para a Bíblia, então? Vamos lá? Diz assim, Romanos 9:25, diz assim a palavra do Senhor. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era minha amada. Serão chamados filhos do Deus vivo. E Isaías diz também, Isaías chama acerca de Israel, né? Isaías, no mesmo versículo ele diz, Isaías chama acerca de Israel, seja como areia do mar. O remanescente é que será salvo, ou seja, o resto, aqueles que não mereciam, mas, ou seja, o gentio que somos nós, né? João diz assim, capítulo 1, ele veio para os seus, porém os seus não receberam. Porém, a todos que receberam, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que o Senhor Jesus ele veio para o judeu, para o povo escolhido, né? O povo de Deus, né? Só que, se você conhece a história, você vai ver que eles rejeitaram o Senhor Jesus. Eles rejeitaram o Mestre e a salvação veio para quem? Para nós, os gentios. E o Senhor, ele tem chamado um povo diferente. Porque geralmente, quando se trata de coisa de Deus, as pessoas querem colocar perfeição. Ah, Deus não vai usar isso, Deus não vai chamar isso ou aquilo. Não. O nosso Deus, ele é um Deus de graça. De graça é favor imerecido. Deixa eu ver aqui se está saindo o som direitinho. É um favor imerecido, ou seja, você não merece, eu não mereço, mas o Senhor nos chamou. E nós podemos observar isso na palavra dele. Nós temos o caso do ladrão na cruz, que sem merecer foi salvo em cima da hora da morte. Ele praticamente inaugurou o paraíso, né? Através da fé e do reconhecimento que Jesus era Deus. Nós temos também um caso que, na verdade, os religiosos eles desprezavam as pessoas de má fama, porque eles achavam que era salvo pela justiça deles próprios. Eles achavam que era salvo por cumprir a lei de Moisés. Mas, na verdade, o ser humano nenhum não pode ser salvo por cumprir lei, porque se ele erra num, ele é pecador por todas as outras. Então é por isso que o Senhor Jesus foi enviado à terra, porque o ser humano ele não pode ser salvo pelas suas obras, pela sua própria justiça. Pela fé e pela fé e pela graça vocês são salvos. Não vem de obra para que ninguém se glorie, pois isso é um dom de Deus. E ali nós vemos o quê? Os judeus sempre discriminando as outras pessoas, os samaritanos, ou seja lá quem fosse, que não fosse dos dele, né? E ali nós vemos que o Senhor Jesus ele foi diferente. Enquanto estavam tentando matar a mulher adúltera, ele estava o quê? Estendendo a mão para salvar. Enquanto estavam condenando a mulher prostituta, ela estava oferecendo o seu melhor para Jesus e Jesus estava o quê? Elogiando ela e valorizando aquilo que ela estava fazendo. Quanto aos religiosos, estavam o quê? Condenando ela e não estavam fazendo nada para agradar a Deus, não estavam fazendo nada
que demonstrasse um amor pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque achavam eles que eram salvos por alguma coisa que eles iam fazer. Não é? Ah, não, eu sou justo, então eu sou santo, eu não tenho erro. Aí ficava condenando alguém que estava na sua prática, né? Sendo que todos nós somos pecadores, embora às vezes pecados diferentes de alguém que nós condenamos, mas somos pecadores. E muitas vezes até fazemos a mesma coisa, né? E ficamos condenando o próximo. Então, o que que acontece? O Senhor Jesus ali chamou também essa mulher. E o Senhor Jesus vai lá e chama mais uma, que é a mulher samaritana. A mulher já tinha casado 5 vezes, ou 4, e o que ela estava não era dela, era um homem casado. Ou seja, a mulher se escondia, gente, quando ia buscar água do poço, porque não queria que ninguém visse, porque era discriminada. Os samaritanos não eram admirados pelos judeus, eram ignorados, eram, né, tratados com indiferença. Porém, o Senhor Jesus não fez isso. O Senhor Jesus tratou todo mundo bem, sem discriminação, e o alvo dele, na verdade, era esse daí. Por quê? Porque o povo de Deus mesmo, como diz aí a Bíblia, ele veio para os seus e os seus não receberam. Então, o Senhor abraçou o remanescente. Ou seja, aqueles que, o resto, né? Aqueles que eram desprezados, aqueles que ninguém se interessava por eles. Entendeu? Aquele que sobrou. E nós vemos isso também numa passagem que o rei, ele fez uma festa e chamou os convidados e todo mundo tinha uma desculpa. Ah, eu não vou porque eu tenho que fazer isso, tenho que cuidar daquilo. Todo mundo dispensou o rei, ninguém quis ir para o banquete. E é porque era um banquete, mas ninguém quis ir. E aí ele falou com os seus assistentes e disse assim, olha, pois vocês vão nas ruas e pega os mendigos, pega os mancos, pega os pobres e chamam para a festa. E eles foram. Esse povo aí representa nós. Ou seja, eles rejeitaram o banquete e nós pegamos para nós. Então, meus irmãos, nós somos filhos do papai. Nós fomos adotados por ele através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o Senhor, ele tem também elogiado aqui, né, nessa história que nós estamos contando, o bom samaritano. Por quê? Porque os religiosos desprezaram aquele homem doente, aquele homem que estava ferido. Passou o levita, desprezou. Passou o líder espiritual, também rejeitou. E aí quem foi que foi socorrer? Foi o bom samaritano, que os judeus condenavam. Quando Deus deu uma visão para Pedro, e ele falou assim, olha, nessa visão tinha bicho impuro aos olhos do judeu, né? Um lençol com bicho impuro. E aí o Senhor mandou ele matar e comer. Ele, não, Senhor, eu não como isso aqui não como nada impuro, eu sou judeu. E o Senhor Jesus disse o quê? Como é que tu chama de impuro aquilo que eu já purifiquei com teu sangue? Então, depois que o Senhor Jesus morreu, até aquilo que é impuro já se tornou santo. Aí como é que Jesus pega uma samaritana daquela da vida, uma mulher que já tinha tido vários relacionamentos, que agora estava como casado. Aí Jesus vai lá e escolhe essa mulher. E ele nem sequer vai dizer assim, ó, agora tu vai fazer o curso de teologia, tu vai se batizar, tomar santa ceia, vai estudar primeiro para depois tu levar a palavra. Não, o que ele disse? Imediatamente ele disse, agora vai lá, conta pro teu povo lá, né? E ela foi e ganhou muita gente para Jesus, através do que o Senhor fez. Jesus não discriminou aquela mulher, irmãos. Então o amor de Deus nos constrange. E ali a mesma coisa ele fez com o quê? Com o Gadareno. O Gadareno era um homem que tinha mais de 1000 demônios, era amaldiçoado à vista daquele povo judeu, né? Era amaldiçoado, vivia nos sepulcros amarrados, e o Senhor Jesus vai lá, liberta ele, porque ele é importante para Jesus, embora desprezaram ele, ninguém ligava mais, ninguém se importava, era um lixo, né? Porém, o Senhor Jesus amou ele, foi lá, libertou e fez o quê? Vai lá na tua cidade e prega a palavra. E ele foi e ganhou a cidade dele. Então, meus irmãos, esse mestre, ele é tremendo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele não faz acepção de pessoas. A própria Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Então, quem sou eu e você para fazer? Né? Então, deixa eu chegar onde eu quero chegar. Nos últimos dias, o Senhor ele tem levantado muitas pessoas, né? Só que nos últimos dias, nós estamos conhecendo mais por conta da internet. Através da internet, a gente conhece pessoas do Brasil e fora do Brasil. Ou seja, você tem mais acesso àquelas pessoas que são usadas pelo Senhor, né? E ali o que acontece? Muitos desses que têm se levantado, às vezes ele não tem a tua aparência, às vezes ele não tem o teu costume, e muitas vezes você costuma condenar. Ah, mas Deus não faz assim. Ah, Deus não usa fulano que se veste assim. Ah, mas o costume dele é diferente. O ritmo que ele escuta é diferente. E ali você já condena aquela pessoa.
né? A Bíblia diz que nós não devemos agir desta forma. Nós temos que... eu lembro que uma vez tinha umas pessoas expulsando demônios. E os apóstolos chegaram para Jesus, os discípulos disseram assim, mestre, ó, tem um pessoal ali expulsando demônio, mas eles não são do nosso, ou seja, não são da nossa igreja, né? E o Senhor Jesus, não faça isso não, deixa eles fazerem. Porque ninguém faz a minha obra e ao mesmo tempo é meu inimigo. Deixa eles fazerem. Os que comigo não ajuntam, espalham. Se eles estão juntando, então deixa lá. Ah, mas aí alguém pode dizer, ah, pastor, mas se o fulano for errado, não tem nada a ver, irmãos. Nós não tem nada a ver com a vida de ninguém. Falaram para Jesus que queriam arrancar o joio do meio do trigo e disseram assim. Aí o Senhor Jesus falou o quê? O Senhor disse assim, não, deixa aí, que a colheita é feita por mim e pelos anjos, mas no final do tempo, quem sou eu para meter o dedo, para achar que alguém quem sou eu? Diz a Bíblia assim, quem és tu para que julgue o servo alheio? E quem és tu para que julgue o servo do mesmo Senhor? Gente, nós não merecemos nada. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então, quem é eu e quem é você para julgar a maneira que Deus usa alguém ou quem Deus usa? Deus é Deus. Ah, mas eu não aceito esse jeito dele. Isso é problema de quem não aceita. Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer. E se a pessoa estiver errada, é problema dele, né? Nós estávamos falando no vídeo anterior sobre a questão dos abusos, sobre a questão das doações, né? Sobre toda pregação, a pessoa pedir dinheiro, pedir dinheiro. Por exemplo, se alguém estiver fazendo isso erradamente, se alguém estiver abusando da fé, fazendo negócio das ovelhas de Cristo, porque a Bíblia diz que nos últimos dias farão de vocês negócio. Deus, irmão, ele sabe quem é que está pregando por amor e quem é que está pregando pelo dinheiro. Deus conhece. Só que não cabe a nós ser juiz de ninguém. Deixa na mão do Senhor, que é o Senhor que faz levantar e é o Senhor que faz cair. É o Senhor que dá a vida e é o Senhor que dá morte, que traz a morte. Então, não cabe a nós ser juiz de ninguém. Porque quando nós julgamos alguém, quando nós tomamos uma posição assim, nós estamos sendo juízes, nós não somos juízes, nós estamos na posição também de ovelha. Então, nós temos que cuidar de quem? De nós. E se nós estamos achando, o que eu faço é isso, irmão. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos meus pastores, que eu sei que são usados por Deus, muito usados por Deus, e oro também por aqueles que estão usando o evangelho para enriquecer. Isso é problema, mas eu oro por eles, para que eles possam enxergar, né, a verdade, sei lá, possa cair em si, irmãos, porque todos nós prestaremos conta do que fizemos, do que fazemos na terra. Todos nós. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, seja ele bom e mal. Mas também nós não podemos generalizar e deixar de dizimar, deixar de ofertar, deixar de dar as primícias por conta de alguém que está errado. Porque tem muita gente que às vezes fica até zangado, com raiva de testemunho, que fala de testemunho financeiro que alguém ofertou. Como eu acabei de ver um testemunho da mulher que ela disse que o único dinheiro que ela tinha era 1,50. Ela disse que tinha 1,50 e ela disse que simplesmente saiu para resolver algo com o marido e ela disse que ofertou esses 1,50 pela fé. E ela disse que aconteceu algo inacreditável. Ela disse que foi resolver algo com o marido e uma pessoa na rua disse assim como meus filhos foram abençoados, eu vou abençoar você. E deu um dinheiro para ela que ia que ela estava pedindo a Deus que era para pagar os talões de água e de luz. E ela disse que ficou impressionada porque foi a mesma quantidade que ela estava precisando. Uma semente de 1,50 que ela deu. Então, meus irmãos, não é que alguém está exagerando na questão de oferta e dízimo que a gente vai deixar de acreditar que Deus opera através de semente. Opera sim. É no dar que Deus, né? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, plantando que se colhe. A semente é bíblica, está na Bíblia, está na palavra, então nós não vamos generalizar também, não vamos deixar de abençoar a obra de Deus por conta de algumas pessoas que têm abusado desse negócio, tá bom? Então, quando você vê uma pessoa também usada pelo Senhor, não vá criticando e também não vá dizendo que aquilo ali é do diabo, porque presta atenção. Ah, não, mas ele é diferente, ele usa calça rasgada, ele tem tatuagem, ele faz isso, ele faz aquilo. Irmãos, o Senhor levantou uma geração para cada geração, entendeu? Lembra do apóstolo Paulo? Ele me fez de tudo para ganhar todos, ou seja, para que pelo menos alguns fossem salvos. O Senhor Jesus, ele tem salvado muita gente no meio de cada tipo de gente, cada tipo
como é que dá o nome? Cultura, costume, entendeu? Uma pessoa que fala a língua deles. E Deus usa essas pessoas, e essas pessoas têm um compromisso com Deus, embora da maneira dele, não é da sua maneira, do seu costume. Porque quando o Senhor Jesus se levantou na terra, ele não tinha os mesmos costumes do judeu, dos religiosos. Ele obedecia, mas Jesus era diferente, por isso que foi perseguido. E muitas vezes, quando você vê alguém usado pelo Senhor, você diz logo, ali é montagem, ali é comprada, né? Ali aquelas pessoas estão sendo compradas para dar aquele testemunho. Ou então, aquela pessoa ali, ela foi nas redes sociais daquele pastor, aliás, aquele pastor foi nas redes sociais, por isso que ele sabe. Não, irmão, você não duvide do poder de Deus, não. Deus, ele revela, e Deus usa aquele que você nem imagina que ele usa. Eu lhe digo porque eu já tenho 30 anos nessa caminhada, e eu sei que Deus usa. Deus usa afastado da fé, Deus usa quem ele quer, Deus usou até uma jumenta, porque que ele não pode usar um ser humano criado da sua fé, a sua imagem e semelhança. Entendeu? Então não cabe a nós. O que cabe a nós é fazer o quê? É olhar a nossa própria vida e dizer, Senhor, eu preciso melhorar. Tá bom? E o irmão que tiver errado, o que, é que a gente tem que fazer? Ô Senhor, ajuda meu irmão. Ajuda meu irmão a enxergar o erro dele. Se nós assim fizer, nós vamos ganhar mais. Amém? Nós vemos vários exemplos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia que Judas era traidor, mas o Senhor Jesus nem sequer impediu Judas de tomar ceia. Entendeu? Deixou Judas cear, deixou Judas sentar lá com eles e chamou ele de amigo. Por quê? Porque nós temos que dar aquilo que nós temos. Nós não podemos mudar o nosso caráter por conta do mau caráter de alguém. O Senhor Jesus também sabia e falou que Pedro ia negar. Mas Jesus tratou ele com discriminação? Não tratou, irmão. Então, o amor de Deus é incondicional. Seja grata ao amor do Senhor. Às vezes você quer botar uma barreira e dizer, não, aqui no céu só entra se for assim, como se o céu fosse seu. Ou como se você tivesse morrido na cruz. Deixa isso para Jesus, quem sabe é Ele. É por isso que eu não prego igreja, não prego religião. Jamais que Deus me guarde de chegar aqui e dizer assim, a igreja tal não vai para o céu, a igreja tal não entra, porque só entra assim, Deus me livre. As ovelhas são do Senhor Jesus. Foi Ele que comprou com seu sangue, não é isso? Foi o Senhor Jesus que comprou com seu sangue. E ali mesmo nos apóstolos, muitas vezes, eles tratavam as coisas dessa forma, né? Com discriminação, faziam julgamentos precipitados, julgaram também, acharam estranho quando o Senhor apareceu para quem, gente? Para Maria Madalena, olha só. A mulher que tinha 7 demônios. E os apóstolos ali entre si naturalmente ficaram. Como é que pode? Ele apareceu para ela. Por que, que não apareceu para nós que somos homens? Porque eles eram preconceituosos também contra a mulher. Por que, que não apareceu para nós? Por que, que apareceu logo para ela? Irmão, o Senhor Jesus é diferente. Eu amo esse Deus. E olha só, o Senhor está fazendo um grande avivamento no mundo. E vai fazer mais ainda, tá bom? Seja um instrumento do avivamento. Seja um vaso de avivamento também. Amém? E agradeça a Deus, porque mesmo sem você merecer, o Senhor Jesus morreu por você. Diz a Bíblia que mesmo nós sendo pecadores, o Senhor Jesus morreu por nós. Mesmo que nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel a nós. Amém? E o que nós fazemos hoje é em agradecimento pelo que Ele fez já por nós. Nunca diga assim, eu sou salva porque eu jejuo muito, porque eu oro muito, porque eu sou isso, porque aquilo. Lembre-se da parábola dos 2 homens que subiram ao templo, tá bom? O que que um dizia? Senhor, se gloriava, se exaltava, dizia, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro muito, eu subo muito, eu desço um monte. Eu não sou como esses pecadores, não é? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, não. A Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou e justificou aquele que chegou, nem sequer, meus irmãos, olhou para o alto. E disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Amém, meus irmãos? Então, se considere sempre uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus. Mesmo que você ore todo dia, mesmo que você jejue, que você busque o Senhor, que você lê a palavra, se considere sempre uma pessoa falha que precisa do Senhor. E nunca se exalte achando que você é mais do que ninguém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Olha só,
Se tem alguém que está ouvindo esse vídeo que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Jesus, ele morreu por você, ele tem um plano com você, ele te escolheu desde o ventre. Então, para ele cumprir a obra na sua vida, você tem que deixar. Diz a palavra de Deus que ele fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém deixar eu entrar, eu entrarei, cearei contigo e ele comigo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o único caminho, ele é o único intermediador entre Deus e os homens. E a Bíblia diz também que com o coração nós cremos e com a boca nós fazemos a confissão para a salvação. Diz a Bíblia também que aquele que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Amém, gente? Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê no Filho de Deus não terá salvação em Cristo. Então, nós vemos com esses versículos que não é religião que salva, não é uma igreja que salva. Também não tem outra entidade que salva. Não tem outro mediador, é só o Senhor Jesus Cristo. Se você tem pedido ou adorado a outro Deus que não seja Ele, está errado. A Bíblia diz que ele é o único. Então, se você está fazendo isso, é porque te ensinaram errado. Mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, tá bom? É o único caminho. Eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, porque eu estou vendo o mundo, estou vendo que tudo está se cumprindo, a palavra está se cumprindo, o amor está se esfriando, né? E a natureza está furiosa. Os sinais estão acontecendo. Tem praga, tem peste, tem fúria da natureza, tem tudo aí, né? Tem violência, então as famílias estão sendo desfeitas através da internet, infelizmente, meus irmãos. Eu escuto muitas pessoas por dia e, infelizmente, esse é a nossa realidade. Muitas famílias desfeitas, inclusive famílias de pessoas que estão dentro das igrejas. Na maioria, né? Então, isso mostra que não está nada certo, que está normal. Então, isso é os sinais da volta do Senhor Jesus. O amor se esfriando de quase todos. Amém? Então, se você está afastado da comunhão com o Senhor Jesus, se volte para Deus, volte a ler a palavra, volte a escutar pregações, tenha uma rotina espiritual, tá bom? Tenha uma rotina espiritual é, de busca a Deus, de amor a Deus, de amor ao próximo, tá bom? E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, se você ainda não fez a sua confissão de fé, se quiser fazer, faça agora, tá bom? Curva sua cabeça. Se você também quiser se voltar para Deus, que não seja somente nessa oração, mas que seja no seu dia a dia, porque isso é que é importante. O importante não é fazer a confissão de fé, mas é manter essa confissão de fé no seu dia a dia, tá bom? Eu não sou muito a favor das pessoas que vão lá na frente e dizem, eu quero aceitar Jesus, porque alguém foi lá atrás e pressionou ela a aceitar Jesus. Não, eu acho que tem que ser de coração, de amor. Tem que ser com o coração aberto, tem que ser convencido pelo Espírito de Deus, não por agradar alguém. Você tem que fazer isso porque você necessita do Criador, do Salvador. E você sabe que Ele é o caminho. Amém? Curva sua cabeça. Diga assim, Senhor Jesus, eu sou falha, eu sou pecadora e eu não consigo ser salva pelas minhas obras. Por isso eu entrego a minha vida em tuas mãos. Quero pedir que perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Justifica-me pela fé através do teu sangue derramado na cruz. Manda para mim o teu Espírito Santo para que venha me guiar, me fortalecer, que ele possa fazer morada em mim. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida para que eu possa estar na tua presença e receber do Senhor o galardão e a salvação. Em nome do Senhor Jesus. Sinta a paz dele aí, assim como eu estou sentindo aqui. Sinta a paz. Espírito Santo, desça sobre essa pessoa. Desça sobre ela, trazendo a paz. Trazendo a mesma paz que eu estou sentindo aqui agora. A mesma tranquilidade. Traz para ela agora, Pai. Essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que está sem esperança, essa pessoa que tem sofrido tanto, tem olhado para um lado e para o outro e não tem visto nenhuma solução. Papai, bota a mão no coração.
Papai, visita o coração dessa pessoa, Pai, esse coração que está magoado, que está ferido, Senhor. Traz a paz, traz a tranquilidade, papai. Oh, meu Deus, coloca agora a mão no local da enfermidade que você tem. Senhor Jesus, o Senhor já levou sobre si as enfermidades, já levou sobre si as doenças. Então, Pai, por favor, cura ela agora. Eu mando essa doença embora. Eu mando essa opressão maligna embora. Nesta hora, eu desmancho, eu desfaço, no nome do Senhor Jesus, toda obra das trevas na vida dessa pessoa, todo domínio do mal que desapareça, no nome poderoso do Senhor Jesus. Meu Deus, esse tempo que ela está passando ruim, vem ajudar ela, papai, vem fortalecer. Ela está sem esperança. Ajuda ela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece o que está cansado. Dá esperança àquele que está desesperançado. Que nesta hora desse vídeo que ela está vendo, que ela seja fortalecida e abençoada. Que o Senhor venha dar resposta a ela. Venha entregar a vitória nas mãos dela. Venha entregar a cura dela, Pai. Que quando ela for fazer o exame, não venha dar mais nada. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Meu Deus, eu entrego também a família dela que foi destruída. Eu entrego o esposo, eu entrego a esposa em tuas mãos, os filhos, meu Pai. O inimigo entrou aí e bagunçou. O inimigo destruiu, bagunçou. Mas eu profetizo que o poder de Deus ele vai entrar aí nessa família, nesse casamento. E vai colocar tudo no lugar. Vai botar cada peça no seu lugar. Ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo tem roubado de você. Amém? Que Deus te abençoe. Receba essa palavra. Essa porta que você tem pedido ao Senhor, Deus ele vai chegar até você, tá bom? Tem pessoas aqui que vão bater palma na casa dela ou tocar campainha e vão dar uma boa notícia para ela. Amém? Deus também está visitando alguém que você está orando. Deus ele está visitando uma pessoa que você tem clamado. Não se preocupa que Deus ele já está operando lá. O Senhor, através das suas orações, tem enviado pessoas para falar com ele. Tem falado com ele através de sonhos. Então não se preocupa, porque você acha que nada está acontecendo. Você acha que não tem acontecido nada lá. Mas Deus manda te falar nesta hora. Deus ele está trabalhando lá. Tá bom? Não se preocupa que Deus está trabalhando. Às vezes você pensa, mas é muita injustiça. Eu sou serva de Deus, eu estou na pior e a pessoa está lá no bem bom. Irmãos, Deus ele está cuidando da sua causa. Está cuidando. Embora você esteja vendo um cenário contrário, mas Deus está com você. Foque-se no reino do Senhor. Foque-se no reino espiritual. Foque-se na sua salvação, na vontade de Deus, e o resto Deus vai acrescentar. Mas mantenha a paz e a confiança. Tá bom? Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?